Pai Delma, Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Olá a todos, todas. Este é mais um encontro do Grupo de Estudos Clássicos da FEUSP, o Pai Delma. Mas é um encontro especial porque nós recebemos hoje um convidado e é o primeiro desses encontros nos quais nós recebemos convidados neste modelo aqui que vocês vão poder acompanhar. O grupo se reúne regularmente, mas tivemos a ideia de convidar para o encontro do nosso grupo, uma vez por mês, colegas que se ocupam de temas correlatos às nossas pesquisas, aos nossos interesses, às nossas investigações. Então, este é o primeiro programa, o primeiro episódio do nosso podcast nesse formato diferente, novo. É importante destacar que nesses encontros, a ideia é que nós tenhamos um texto base, nós tenhamos para nos apoiar na conversa, algum tipo de produção do colega, do professor. Nesse caso, nós temos o professor Rony falando com a gente de um texto que ele escreveu chamado Mundo Antigo, a Comparação em História, Pensar com Marcel Detienne, e que foi publicado em 2022 num volume correspondente à Semana de Estudos Clássicos da FEUSP, um evento que acontece desde 2002 e desde 2016, se eu não me engano, passou a ter publicado no portal de livros abertos da USP o resultado das apresentações, dos debates, dos trabalhos durante o evento. Então, o livro se chama Experiência e Formação no Mundo Antigo. Ele corresponde às discussões da Semana de Estudos Clássicos do ano de 2021, um evento que foi todo realizado no formato online por conta da pandemia de Covid-19 pela qual nós passávamos e que está disponível para download no portal no Livros Abertos da USP, cujo link deixaremos na descrição deste vídeo. Sem mais delongas, portanto, e saudando aqui tanto a presença do professor quanto a do Edson, a do Cassiano, da Karina, do Bruno, da Bárbara, do Armando, todos eles ligados ao grupo, alguns professores já atuantes, mestrandos, doutorandos do nosso grupo, saudando a todos eles, em especial o professor Rony, pedirei a ele, por favor, que se apresente para a gente, para quem estiver assistindo o nosso episódio. Obrigado, Rony. A palavra é sua. Boa tarde, já boa noite a todos. Na verdade, na audiência rotativa do programa, né? Então, saúdo a todos aqueles e aquelas que assistirem nos momentos aí mais convenientes. Eu quero agradecer, Marcos, o convite. Temos aí uma atuação conjunta não só do ponto de vista de uma produção intelectual, mas do ponto de vista da vivência acadêmica, inclusive administrativa, né? Compartilhamento aí de várias atribuições no nosso trabalho na Faculdade de Educação da USP e também dizer da minha felicidade de poder compartilhar desse tempo com os nossos colegas, o Pai Delma, tantos orientandas, dizer que é uma felicidade estar aqui. E queria fazer apenas um comentário antes do seu desafio, que não se trata exatamente de um desafio, né, mas da sua provocação para que me apresente um pouco do meu itinerário, a dizer que esse é o primeiro número, ou seja, o primeiro programa, e aí eu me vejo diante de duas possibilidades, não? Então, de duas formas de se encarar um primeiro programa, né, Marcos e colegas? Primeiro é como cobaia, né? Então você escolhe lá o sujeito lá para, se der errado, você pode riscar, não tem muito problema. O outro é aquele no qual eu vou me apegar, né? Porque só me resta me apegar a esse, não sou sujeito, de certa forma, otimista, de que você chama o primeiro programa alguém, né, desejado, alguém que de fato passa pela cabeça dos organizadores que refletem, então, esse momento exponencial de uma trajetória que se espera longa, então, desse programa. Me apegarei ao segundo, então, meus caros. Em relação à formação, eu sou formado em História no longínquo ano de 1998, na própria Universidade de São Paulo, no departamento de História. Logo em seguida, acabo direcionando não apenas meu interesse, mas a minha própria
própria vivência acadêmica, quando você termina a graduação, ainda mais se você não estava, como eu, não estava num programa de iniciação científica, você fica um pouco à deriva. Eu acabei até por conta de terminar os meus estudos de habilitação para o magistério em História na Faculdade de Educação, segui frequentando a faculdade, participando de grupos de estudo. E foi aí que, no contato tanto com professores e colegas contemporâneos de História que faziam os seus mestrados e doutorados na Faculdade de Educação, pude pensar em algumas temáticas e, a partir de 2003, passo a integrar o programa de pós-graduação em educação na linha de História da Educação e Historiografia, na época orientado pela professora Maria Lúcia Spedo-Hilsdorf. E continuo no doutorado, também orientado pela professora Maria Lúcia, tentando explorar, né, temáticas do próprio campo da história da educação, mas que dissessem respeito a um traço comum, tanto do mestrado quanto do doutorado, que é pensar a ação dos sujeitos intelectuais, num primeiro momento, né, a partir das suas interrelações, né, daquilo que eu vou chamar lá no meu mestrado, das suas redes de sociabilidade. Então, pensar a produção de intervenções no campo educacional, que tange a reformas, né? Eu vou estudar políticos republicanos que são capitais na produção de uma reforma da instrução pública no já Estado de São Paulo, né, criada a partir da proclamação da República, a partir das suas experiências anteriores, né, experiências escolares, das suas atividades escolares já em nível superior, né, eram boa parte deles estudantes na Faculdade de Direito, Largo São Francisco, e em outros cometimentos comuns, como, por exemplo, no jornalismo, na ação no próprio Partido Republicano, na produção de alguns periódicos, não exatamente de grande circulação ou diários, como vai ser o Almanaque Literário de São Paulo, que inclusive empresta o nome ao meu mestrado, e eu sigo no doutorado também com essa preocupação em relação a esses sujeitos da educação, mas já numa perspectiva ampliada de observar as trocas intelectuais entre sujeitos intelectuais, sujeitos de saber brasileiros e portugueses, numa dimensão aí que eu vou chamar, naquela oportunidade, de histórias conectadas. E essa dimensão continua, Marcos e colegas, na medida em que, ingressando em primeiro lugar, a partir de 2013, na Faculdade de Educação, como professor da área de História da Educação, e anos depois ingressando no programa de pós-graduação como orientador, professor e orientador, eu sigo também com esse interesse de estudar esses sujeitos de saberes, esses intelectuais da educação, e aí ampliando um pouco mais ainda o espaço geográfico para o recorte ibero-americano, lançando mão para isso também de uma estratégia de comparação, tentar observar algumas dos agenciamentos, seja de implantação de sistemas educacionais, seja de modernização e atualização desses sistemas educacionais e mesmo de leituras com vista a propostas e projetos, né, que tomam o lugar da educação como um campo de enunciação de relações de poder, de projetos de poder. Eu passo a observar o espaço ibero-americano, privilegiando, claro, a posição do Brasil, para tentar observar esses trânsitos internacionais, as trocas, os empréstimos, o quanto algumas das experiências que são intentadas em determinados espaços vão refletir, vão para usar aqui uma figura, né, da física, vão refratar também em outros países ou outras regiões. Eu acho que é melhor eu passar para você para eu não ficar, acho que excessivamente aqui num monocórdio em que corre-se o risco de cairmos numa deriva perigosa. Não, que é isso. Eu achei ótimo. Você citou bem, né, o teu campo de investigação, teus interesses. Eu queria te perguntar agora sobre as tuas motivações, digamos assim. Acho que é sempre interessante nós sabemos, porque muitos dos que nos escutam são nossos alunos, ou então pessoal interessado na área da educação, na área do ensino, na área do estudo. Então, por isso eu queria te perguntar, por que você resolveu, o que foi que te fez cursar História, ou querer cursar História, e depois, porque não é, ainda que para muita gente pareça algo, uma área, né, a história da educação, uma área da história, nós sabemos que não é bem assim, então, porque você precisa mudar de área,
né? Você tem que sair da área de história, ir para a área de educação, e dentro da educação, a história da educação. Então, a história da educação é, antes de tudo, uma área da educação do que uma área da história. Isso tem muitas consequências acadêmicas. Como é que se deu isso também? Por quê, né? Então, por que você quis estudar história, que te levou à história, e depois, estando na história, esse desvio, digamos assim, para a educação, na educação, a história da educação? Se eu puder falar um pouco sobre isso, seria bem legal. Eu não espero aqui causar nenhuma ofensa, ou talvez produza a partir da minha fala uma compreensão depreciativa a respeito do campo educacional, mas há uma frase dita por mim mesmo na defesa do meu mestrado que eu acho que traz um pouco, lança luzes a essa sua formulação. Na defesa do meu mestrado, eu, ingenuamente, né, emito o seguinte juízo a respeito daquele momento, né, daquele recorte da minha trajetória de pesquisa, anos de 2006. Então, eu digo para a banca, a minha preocupação, portanto, era de realizar uma pesquisa que não conversasse, não dialogasse com o campo educacional, mas que fosse meramente um produto da história tout court, da história estrita. Ora, era essa a minha preocupação. Imediatamente depois, a banca, acho que não só por um critério de me deixar mais tranquilo, mas acho que por um critério epistemológico também, ela me tranquiliza do ponto de vista que a história da educação vinha se constituindo por diferentes empréstimos, como eu havia mencionado agora há pouco, e que não se tratava de observar apenas a educação escolar, e que a renovação que a história da educação vem, pelo menos no Brasil, conhecendo desde o fim dos anos 80, início dos anos 90, né? Ela tem permitido diferentes olhares, diferentes abordagens, nos quais o modo como eu circunscrevi o meu objeto plenamente se enquadrava das tendências, das vertentes da história da educação. Eu acho que um pouco dessa fala lança, eu acho que ajuda a entender. Mas tem sempre um lado, uma explicação pragmática, né, Marcos? Então, acho que essa é a tônica sua, não apenas enquanto um homem de cultura, mas enquanto um modo seu de proceder, que pelo qual, né, eu já o conheço há algum tempo, embora que se trate de um programa que certamente será, né, bastante assistido, espero que será bastante assistido, espero que não nos julgue mal por isso, mas não faltamos com a verdade aqui, né? Ou seja, não faltamos com a verdade. A minha aproximação com o campo educacional se deu por conta daquilo que as oportunidades propiciavam, né? Ou seja, então eu não vou me demorar tanto, porque acho que depois nós temos uma temática aí para a gente conversar, mas o fato é que, a partir do momento em que termino a graduação, o bacharelado, né, em História, eu acabo me distanciando um pouco do campo estrito da História e permaneço durante mais alguns semestres, 2 ou 3 semestres, cursando as disciplinas de habilitação e vejo que a possibilidade de ingressar no mestrado, ela era maior na educação do que era maior na história. Tanto que não se produziu exatamente, pelo menos até a defesa do meu mestrado, como eu acabei de dizer, uma compreensão inequívoca de que eu integrava o campo educacional. Eu até me via, de certa forma, constrangido até determinado momento, por achar que me valia, portanto, de um programa de pós-graduação em educação para fazer uma pesquisa que não dizia respeito diretamente ao campo educacional. Felizmente, depois me tranquilizei em relação a isso. Então, vem por aí, né? Agora, obviamente que existe um outro fator mais nobre, meus colegas, que é o de ver a possibilidade, no programa de pós-graduação em educação, em pensar temáticas que já me interessavam desde a graduação e que são aquelas temáticas que vocês certamente experimentaram nos seus anos, principalmente na sua formação inicial, né? Eu só tive uma graduação inicial. Hoje é bastante comum vermos, nós que atuamos no ensino superior, alunos que já estão na segunda graduação, quiçá numa terceira graduação.
mas principalmente quando você está na formação inicial, você, por algum aspecto afetivo, você se aproxima de uma determinada temática, e que, no meu caso, quando eu ingresso na pós-graduação, vi a possibilidade também de continuar os estudos. Eu me interessava, por exemplo, pelo século XIX, no que diz respeito às transformações vividas pela sociedade sociedade brasileira no século XIX, do ponto de vista da passagem de uma sociedade, em grande medida, se a gente tomar como parâmetro 1850, marcada por traços coloniais ainda bastante fortes, e aquela já na virada do século, já atravessada por uma série de relações ditas modernas, né? Relações capitalistas relativamente avançadas, a questão da substituição da mão de obra escrava pela mão de obra livre, né? O quanto que a nossa elite intelectual almejava, naquele momento, uma aproximação e uma mimetização, né, das sociedades mais avançadas, europeias, e já os Estados Unidos fornecendo um modelo, né, de civilização, e eram questões que me interessavam na graduação, e que eu via a possibilidade de experimentar na história da educação, no campo educacional, a partir de alguns ângulos, né, que não eram ângulos experimentados, talvez seja exagero dizer, porque eu não tenho assim, uma produção intelectual digna de destaque, quiçá hoje, imagina, antes do ingresso no mestrado, mas que entravam na conta de preocupações que tinham, né, aspectos afetivos que as justificavam quando ainda é do período da minha formação inicial. Obrigado por essa contextualização, é bastante interessante, sempre uma questão para a gente, né? Nós que estamos na educação, seja como professores, ou mesmo antes, né? Eu digo professores da Faculdade de Educação, ou mesmo antes, quando fazíamos o mestrado, o doutorado, quando fazemos nossa pós-graduação, essa é uma questão que se coloca muitas vezes para a gente, né? Sim, um pouco do status, do lugar que ocupa a nossa pesquisa. Estamos na história, estamos na educação, estamos na filosofia, estamos nas ciências sociais, por mais que estejamos numa faculdade de educação, se coloca sempre essa questão, que é uma questão também metodológica, uma questão de área, de pesquisa, de âmbito acadêmico e tudo mais. Nossa, me permita só complementar? Sim, claro, fica à vontade. Você acaba deixando, no meu caso não foi deliberado, mas você acaba deixando de lado alguns tópicos que lhe foram endereçados. Você chamou atenção para um traço, né, da filiação dos campos de conhecimento ditos fundamentais no campo educacional. Você vai falar da história, talvez eventualmente tenhamos a oportunidade de ouvi-lo a respeito da filosofia da educação em outro momento. No caso da história, você tem total razão, mas eu acho importante, como esse é um programa de divulgação científica, divulgação do conhecimento, entender que a história da educação ela não se produz enquanto um campo, ou seja, ele emerja diretamente da história, como eu disse, história tomada do ponto de vista estrito, da história do campo mesmo da história. A história da educação ela é uma área do conhecimento da educação que tem suas raízes no Brasil, principalmente associadas às antigas escolas normais e depois aos institutos de educação que vão ser criados na década de 30, e principalmente como uma área que visava a subsidiar outros terrenos mais nobres do próprio campo educacional. A própria filosofia, inclusive, a história, durante bastante tempo funcionou como um subsídio para que a filosofia pudesse, então, entabular, né, as suas reflexões a respeito do desenvolvimento educacional, de diversos aspectos educacionais. E a história surge, portanto, nesse enquadre. Eu não vou aqui fazer uma genealogia, mas só para poder desmembrar um pouco daquilo que o Marcos mencionou na sua pergunta agora há pouco. Então, efetivamente, a história da educação ela emerge enquanto um lugar associado ao campo educacional, no qual as temáticas elas são de fundo educacional, porém tratadas a partir de um determinado ofício. Seria necessário que eu aqui desenvolvesse um raciocínio a respeito de algumas mudanças nesse itinerário do lugar da história da educação, que eu não vou fazer aqui, mas só para finalizarmos, e eu acho que
concluirmos provisoriamente esse tópico, dizer que o que se faz hoje a história da educação ela é pensada como um terreno no qual o pesquisador ou aquele que se ocupa da história da educação lança a mão de um ofício, ou seja, do ofício do historiador, então com procedimentos, recortes, enquadres, uma interpelação, um inquérito que é próprio da história, portanto, no entanto, debruçado sobre assuntos que estão ligados, que emergem, que integram o passado educativo. Portanto, questões educacionais inscritas no passado, nos quais a interpelação se dá pelos procedimentos do próprio campo da história. Então, via de regra, é um pouco isso que, como podemos entender hoje, a história da educação. Na área de filosofia da educação não é muito diferente disso. Talvez tenhamos a oportunidade de conversar num outro programa sobre isso, sobre talvez a conexão que você bem apontou entre história e filosofia da educação na Faculdade de Educação da USP. Seria um tema bastante interessante, porque ela, de algum modo, participa da própria constituição, né, desses campos de pesquisa e de investigação da filosofia. Ambas estão na base do próprio surgimento da Faculdade de Educação, na qual militamos hoje. E as conexões de história com a constituição da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, depois veio a se tornar a FEFELESH, e toda a ideia da seção de pedagogia dentro dessa faculdade, depois a faculdade, para toda essa história, que é uma história que parece puramente, digamos, administrativa ou de uma organização institucional, quando, na verdade, por vezes, no nosso caso isso é bastante verdadeiro, é constitutiva do próprio campo, não é? É bem interessante, bem instigante essa temática. O nosso tema, né? Tema tem a ver com o texto que você escreveu. Você escreveu um capítulo do nosso livro, que eu digo, né? Livro que foi organizado pelos organizadores da Semana de Estudos Clássicos de 2021, muitos dos quais estão aqui conosco. E lá, nesse livro, que é Experiência e Formação no Mundo Antigo, você escreveu um capítulo chamado Mundo Antigo e Comparação em História, Pensar com Marcel Detienne. Marcel Detienne, um helenista muito importante, muito significativo, que consta das nossas bibliografias, ele aparece nesse seu texto. Você é um professor que lida, como você bem falou, antes de tudo, do século XIX, história do Brasil, mas que também se ocupa da história comparada. Você leciona uma disciplina de história comparada na Faculdade de Educação. E a ideia do comparativismo, da possibilidade da comparação, né, é uma ideia que você escolhe tratar nesse texto a partir do Marcel Detienne, que é um helenista. Então, eu queria ouvir de você um pouco dessa sua aproximação do Detienne, tendo em vista dois temas, por exemplo, que aparecem no seu texto, que eu recomendo a leitura a todos os que estiverem nos ouvindo ou assistindo, que é a oposição ou o contraste entre a comparação de eventos, temas, períodos, narrativas, né? Aí você vai nos esclarecer sobre isso, que estão distantes, seja no tempo, seja no espaço, seja nos dois, ou que estão perto, ou que são contíguos. E depois, se você puder falar um pouquinho sobre a crítica que Detienne faz, a, digamos, proposição, a regra metodológica de apenas comparar o que é comparável, apenas comparar aquilo que pode ser comparável, isso em história, que revelaria um viés logo de partida, porque quando eu postulo o que pode ser comparado, de algum modo eu estou determinando em grande parte o objeto da minha investigação a priori, né? Essa possibilidade de comparação não é um dado que está na coisa. Se você puder conversar um pouquinho sobre essas duas entradas no seu texto, nós agradeceríamos. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante dizer que Bom, em primeiro lugar, eu vou seguir a sua proposta, né, de encaminhamento. Eu, na verdade, não ministro uma disciplina de história comparada, mas de educação comparada. E foi ela... Eu falei errado, desculpe, falei história comparada, né? Perdão.
Tá. Tem a ver com aquele caráter híbrido de tudo aquilo que nós fazemos, a educação comparada, não história. Não, pois é, não, mas não é de ser proposital essa menção, e não é puro puxa-saquismo de querer evitar um eventual equívoco seu, mas de que a disciplina que deu aso a que eu pudesse experimentar pela primeira vez, e trouxesse pela primeira vez o DTM, e pensar a comparação em diferentes campos disciplinares, foi essa disciplina de educação comparada, que ela é uma disciplina obrigatória voltada para o curso de pedagogia. E existem diversas maneiras de explorar essa disciplina. A nossa faculdade de educação ela é dividida em 3 departamentos. Essa é uma disciplina interdepartamental em que a cada segundo semestre de todo ano, e o semestre ideal para que ela seja cursada é o 3º ano, um professor ou professora de cada um desses departamentos a ministrem. E existem diferentes maneiras, né? O Departamento de Administração Escolar e Economia da Administração tem uma tradição e tem uma forma de ministrar essa disciplina. O meu departamento, que é o mesmo departamento do Marcos, que é o Departamento de Filosofia da Educação e Ciência da Educação, tem um outro modo, e essa disciplina de educação comparada ficou no arranjo departamental circunscrito à área de História da Educação, e o 3º departamento, que é o Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada, leva o próprio nome, tem já uma outra tradição no modo como encaminhar, como organizar, embora a ementa seja a mesma, né? Ou seja, você tem uma ementa na nossa plataforma, que se chama Júpiter, a ementa, o código da disciplina é um só, mas os enfoques acabam sendo diferentes em função da expertise e da própria especificidade de cada um dos departamentos. Bom, então, acho que algumas coisas têm que ser aí... Deve haver uma limpeza de terreno, Marcos. Em primeiro lugar, a minha preocupação com o DTM, e aí é necessário dar ao nome da César o que é de César, ela vem quando eu integrava um grupo de estudos organizado pela professora Diana Gonçalves Vidal, que é professora da Faculdade de Educação, e que pensava as relações entre história comparada e as chamadas histórias conectadas ou histórias cruzadas, né? O nome em inglês é até bastante citado, inclusive aqui no Brasil, as Connected Histories. E ela que, pela primeira vez, me apresentou um capítulo do livro Comparar o Incomparável, do Detienne. Na verdade, o livro é Comparar o Incomparável, e ela trouxe para a discussão no seu grupo de estudos um desses capítulos, que era construir objetos comparáveis, e a partir daí o Detienne começou a ficar na órbita das minhas referências, quando de alguma maneira me visse obrigado a exercitar essa ferramenta da comparação. Ou seja, o ingresso, Marcos, ele não foi tanto do ponto de vista teórico, né, ou conceitual, de se avaliar o Detienne na própria historiografia, como que esse tema da comparação ele emerge, quais são os diálogos que são entabulados ali. Era cumprir uma função pragmática, né, de tentar me localizar do ponto de vista das comparações que eu exercitava na altura no meu doutorado. E por isso que eu citei agora há pouco a educação comparada, e não foi à toa, porque no momento em que eu assumo essa disciplina para ministrar, eu já ministrei algumas vezes, em contato com outro colega que, na minha avaliação, é um daqueles que melhor apresentam o tema da educação comparada para os nossos alunos, que é o professor Jaime Cordeiro, do EDM. O Jaime Cordeiro mencionou: olha, Rony, eu trabalho a educação comparada a partir do ponto de vista do comparatismo. O que é o comparatismo? Para isso, é importante observar o comparatismo em alguns campos disciplinares. Então, ou seja, mais do que usar a educação comparada como às vezes surge no modo como outros colegas vão ministrar essa disciplina, que é de usar a educação comparada para, então, observar questões da globalização ou questões do neoliberalismo na educação nos tempos mais recentes. Até o professor Jaime também,
também explora as sistemáticas da globalização também nessa disciplina. No entanto, era de tentar pensar o comparatismo, né, o comparativismo, como que, na verdade, o termo correto nesse caso é o comparatismo. Como o comparatismo aparece em alguns dos campos disciplinares. E aí há um convite para que o aluno observe a comparação na literatura, a comparação na história, a comparação na sociologia e a comparação na própria educação. Então, a emergência da educação comparada enquanto uma disciplina, enquanto uma área do conhecimento. E eu resolvi integrar esse exercício que o professor Jaime já fazia na disciplina dele ao meu modo de lecionar educação comparada, inserindo história da educação comparada, que é uma coisa distinta da educação comparada. Nesse sentido, vamos recuperar o Detienne, né? Ou seja, trouxe também algumas leituras que historiavam um pouco do surgimento da história comparada da educação, porque aí você tem algumas possibilidades quer dizer, não é que vocês têm algumas possibilidades. Surgiram diferentes terrenos, que não são campos, nem sei se são áreas, mas alguns terrenos, como, por exemplo, a história comparada da educação, e, ao mesmo tempo, você tem a história da educação comparada, que não são a mesma coisa, né? E, ao lado delas, aí sim, dois campos já consagrados, que é a educação comparada e a história comparada, com histórias e constituições totalmente distintas da história comparada da educação. Pois bem, o Detienne vem no seguinte sentido. Bom, o Detienne vai, no livro que eu trouxe que é o subsídio principal para eu escrever o artigo que integrou o volume relativo à semana de 21, publicado em 2022, que é Comparar o Incomparável. Ele, como você bem disse, é um helenista que vai criticar e, na verdade, instar os historiadores a pensar a comparação para além de esquemas procedimentais rígidos, flexíveis. É essa crítica que ele faz. Ou seja, ele insta e estimula os historiadores a pensar antropologicamente o tema da comparação. O tema da comparação entre períodos distintos. Ou seja, porque o tema do anacronismo, né, ou seja, que é um tema, mas também é um perigo, o perigo do anacronismo é algo de extrema importância para todos os campos, mas principalmente para o da história. O campo da história ele se erigiu, em grande medida, definindo procedimentos de pesquisa e de intelecção da história, das diferentes temporalidades, voltando-se contra a produção, na verdade não voltando-se contra, mas criando uma espécie de avisos, Marcos, a que o historiador evite o anacronismo, ou seja, para que a sua investigação ela seja recheada de cuidados com vista a evitar comparações e transposições que pudessem sugerir anacronismo na medida em que você se debruça sobre um determinado assunto num determinado tempo e o toma a partir de um ferramental que é outro, né? Mesmo que todo o recurso ao passado ele parta de uma preocupações que são do tempo do próprio investigador, do tempo do próprio historiador. Mas o anacronismo ele é um tema importante sobre o qual se erigiu o próprio ofício do historiador. Bom, em torno do qual, né, o afastamento do anacronismo. E o que o Detienne, me parece, faz no seu livro, um convite, ou seja, uma espécie de lança um convite à corporação de historiadores de repensar, ou pelo menos deixar de lado algumas das circunscrições clássicas na constituição do próprio campo da história, que remetem ao início do século XX ainda, para que o recurso a uma temporalidade antiga, e ele é um helenista, ele está preocupado, né, com a história principalmente da Grécia, né, do mundo antigo, mas principalmente da Grécia, possa ser pensado a partir, aliás, que o estudo desse passado, ele ganhe, ele se fertilize a partir do modo como a própria história vai estudar períodos subsequentes da história da humanidade. Portanto, ele vai dar alguns exemplos que eu cito no texto. Então, a história do Japão no século VII, no século VIII, isso pode valer, por exemplo, para a sociedade do Antigo Regime, da Europa dos séculos XVI, XVII, XVIII, ou seja, que as comparações não se tratam de tentar observar o funcionamento de instituições ou de esquemas em cada uma das temporalidades,
mas que, ao trazer o estudo, por exemplo, da antiguidade e olhá-lo a partir do funcionamento de uma sociedade que lhe é posterior, a identificação, portanto, dos móveis que são importantes em cada uma dessas temporalidades, eles podem, em primeiro lugar, e aqui eu vou tentar ser mais pausado, em primeiro lugar, se trata de tentar observar, não identificar imediatamente equivalências, ou seja, o que o Detienne não nos sugere é criar equivalências que possam servir para a compreensão das diferentes temporalidades por si só. Mas é de pensar os móveis que são intrínsecos ao funcionamento daquelas sociedades, do ponto de vista dos seus próprios mecanismos, aí, quando você localiza, né, o termo mecanismo que vai aparecer no meu texto, né, uma apropriação que eu faço do Detienne, se observar esses mecanismos no funcionamento dessas sociedades como elementos que, trazidos para outra realidade, o que eles poderiam nos lançar, não do ponto de vista de explicar estritamente o funcionamento, por exemplo, da sociedade do Antigo Egito, mas o que ele poderia nos trazer do ponto de vista de iluminar outras possibilidades da compreensão de temporalidades que não são as mesmas das quais você retira esses móveis. Essa é uma primeira questão. E a outra é um convite para que os historiadores realizem um diálogo, uma interlocução mais profícua com o campo da antropologia, né? Ou seja, para que a história se deixe impregnar, portanto, dos estudos antropológicos e passe a olhar para esses sujeitos de cultura, que são inerentes a diferentes temporalidades históricas, do ponto de vista, sim, das suas especificidades, sem dúvida nenhuma, não se trata de realizar qualquer tipo de pasteurização do elemento cultural, mas que se trate de pensar o desenvolvimento do homem na cultura, ou a cultura no homem, a partir de uma linha de raciocínio que não estratifique demasiadamente ou segmente demasiadamente a própria intelecção do homem na sua historicidade. Então, é um convite aí especial, um homem na cultura e a cultura, né, o patrimônio cultural na ação humana. Me parece que é esse também o convite do Detienne e essa fertilização que ele traz para quando ele sugere a criação, e aí, a partir do campo antropológico, a confecção por parte do historiador de mecanismos que possam, portanto, atuar enquanto instrumentos para se entender o diferente, que não são exatamente correspondentes, mas que são esses móveis que eu havia mencionado agora há pouco, que podem ser empregados para se inteligir a respeito do funcionamento de uma determinada sociedade com móveis que são de outras sociedades, e aí, numa atividade que é um tanto quanto, de certo grau, especulativa, mas que essa experiência ou essa operação, na verdade, essa operação possa fazer, tirar do historiador, né, de e o livro, pelo menos esse capítulo 2, ele é endereçado aos historiadores, né? Se observa que ele é endereçado, é uma tentativa de diálogo com a corporação dos historiadores, seja endereçado do ponto de vista de que os historiadores possam trabalhar de uma maneira menos rígida, menos, como eu disse, segmentada nas diferentes temporalidades que constituem a matéria-prima do historiador. Nós vamos passar agora a palavra ao pessoal que está aqui conosco, os integrantes do grupo, mas pensar também o diálogo do Detienne com o estruturalismo também, né? E esse período no qual ele constitui a sua obra, e essa aproximação importante da história em relação à antropologia, ou seja, aproximar a história da antropologia para tentar contemplar também, ou tentar pelo menos, digamos, diminuir talvez demasiada ênfase na palavra escrita e tudo mais, né? Isso também está na discussão dessa época. Mas, eu gostaria de passar a palavra, eu falei muito aqui já, mas gostaria de passar a palavra aos colegas, às colegas que estão participando aqui dessa nossa conversa, desse nosso episódio, para que pudessem fazer suas perguntas, comentários. Por favor, fiquem
Fiquem à vontade. Boa noite, Marcos. Boa noite, Rony, aos demais colegas. Meu nome é Bruno, eu sou aluno do doutorado, orientando do Marcos, estudando a filosofia da educação, lendo Platão, junto com o Marcos, e faço parte aqui do grupo do Paideuma, né, o grupo de estudos clássicos da FEUSP. Até nesse espírito de apresentações, digamos assim, que eu queria fazer uma pergunta para o Rony, especialmente em torno dessa preocupação com o anacronismo. Porque eu me lembro lá no começo do século, quando estava na graduação em filosofia, estudei na Universidade Federal de Ouro Preto, eu me lembro que havia por parte dos professores, ainda ali no primeiro, segundo período da faculdade, uma insistência muito grande em relação aos estudantes para que nós nos preocupássemos muito com o risco do anacronismo. E, dito assim de uma maneira um tanto ampla, eu achava aquilo um pouco estranho ou difícil de entender, porque ao estudar filosofia e ao me interessar sobretudo pelo mundo antigo, eu entendia que necessariamente qualquer estudo que se dedicasse a um objeto que está muito remoto, muito distante na história, traria consigo alguma dose de anacronismo, porque aquele que lê, né, no caso, aquele que está interessado, o pesquisador, ele invariavelmente vai levar ao estudo, ao escrutínio, à pesquisa, né, no mundo antigo, modelos de pensamento ou certos instrumentais teóricos que são invariavelmente contemporâneos. Não é? Nesse sentido, e até usando agora uma imagem que o Detienne usa num outro livro dele, que chama-se A Invenção da Mitologia, né? Nesse texto, Detienne fala que o etnógrafo é uma espécie de guarda de fronteira, que opera ali entre a história e a antropologia, e que, portanto, antropólogos e historiadores são como que vizinhos, né, em torno de uma fronteira que está frequentemente mal definida. E eu, como estudante de filosofia, ficava tentando observar que tipo de instrumental e que tipo de ferramentas eu usava para abordar o mundo antigo, e se aquilo era ou não adequado, e em que medida, ao falar sobre o mundo antigo, eu não estaria necessariamente cometendo algum anacronismo. Com o tempo, eu cheguei à conclusão de que, desde que eu não dissesse que a antiguidade tinha a oferecer qualquer coisa que pudesse ser imediatamente transposta para as nossas questões contemporâneas, para os nossos problemas contemporâneos, eu não estaria cometendo um anacronismo, pelo menos não um anacronismo num grau em que eu fosse ser posteriormente advertido pelos meus professores. Mas já falei demais. Rony, eu queria te perguntar o seguinte: qual é a medida na qual o olhar do pesquisador contemporâneo para o mundo antigo visita esse mundo em busca de algo que alimenta a reflexão para os problemas que nós vivemos hoje e que, portanto, se mostra em alguma medida útil e não apenas um exercício de erudição, né? E quando é que a gente começa a cometer o anacronismo tão combatido aí, enfim, para o qual a academia é refratária? Assim? Acho que a pergunta é essa: qual que é o limite do anacronismo? Legal, Bruno. Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que, embora ministre não uma disciplina, mas conteúdos de história da educação no período antigo, não é a minha praia. Mas não fugirei à batalha, já que estamos no 7 de setembro, né? Então, filho da pátria não fugirá à luta. É o seguinte, Bruno, eu penso que um aspecto deve ser levado em consideração. Em primeiro lugar, que diz respeito ao anacronismo, acho que você se valer do recurso da antiguidade, da história em outra temporalidade. Vamos nos fixar agora na antiguidade. Para servir a propósitos que, embora digam respeito e se relacionem com uma dimensão epistemológica, mas que tem um conteúdo muito mais
prático, eu diria pragmático, né? Ou seja, de se buscar numa temporalidade passada elementos para atuar na sua contemporaneidade, inclusive como arma política, não que isso seja um pecado capital, na verdade não se trata, mas o anacronismo ele mora aí como uma espécie de cilada, como uma espécie de armadilha. Essa é a minha compreensão, ou seja, na medida em que se subordina, né, uma intelecção genuinamente cognitiva, de conhecimento, de saber, de compreensão sobre uma realidade que nos é não vivida, porque não faz parte da nossa vivência, né, na sua concretude, a nossa vivência por intermédio do recurso às fontes, do recurso ao que se escreveu sobre ela, e que esse acesso, essa procura funcione, portanto, subordinada a um interesse que é um interesse político, qualquer outro, que subordine, né, uma postura genuinamente, né, ligada ao conhecimento, me parece aí que o anacronismo aí é um terreno fértil para o anacronismo, porque vai se valer de aproximações e correspondências que tendem a servir ao seu projeto atual, né? Então, acho que esse é principalmente levando em consideração a divulgação desse episódio, desse programa, é importante essa advertência para aqueles que vão nos assistir. Acho que sob outra perspectiva, Bruno, dá para pensar também as suas considerações. Você tem razão quando você menciona, em alguma medida, aquilo que nós dispomos para compreender e para realizar os procedimentos, seja os mais básicos ou os mais complexos, de interpelação de uma realidade que não é do nosso tempo, nos está apartada da nossa possibilidade de vivência sensível, nós levamos os componentes, né, que são próprios ao nosso tempo, né, ao nosso tempo. Eu concordo contigo. Agora, em história, e aí eu vou fazendo valer a minha formação conceitual e aquilo que integra a minha formação conceitual enquanto historiador, eu diria o seguinte: uma coisa é atinar para essa reflexão que você fez no introito da sua intervenção, que me parece extremamente pertinente. A outra, ao falar sobre anacronismo, quando efetivamente você estabeleça um distanciamento. Em primeiro lugar, estabelecer um distanciamento ao evitar o máximo possível para levar para a interpelação do passado questões não é a palavra mais adequada, mas levar compreensões que são próprias do presente e levassem a devida mediação. Então, o que é importante mencionar aqui, em primeiro lugar, o estabelecimento, né, de uma mediação entre efetivamente o passado, além de ser uma realidade que nós nunca acessaremos do ponto de vista sensível, e principalmente o mundo antigo, é uma experiência do qual nós temos pouca ideia, de fato, do que foi aquilo, né? Ou seja, em primeiro lugar, e as minhas primeiras 2 aulas de História da Educação 1, quando eu ministro esses conteúdos de História da Educação Antiga, é dizer, olha, conhecemos muito pouco, é uma realidade que nos é francamente desconhecida. Qual que é o nosso papel aqui ao interpelar esses homens e mulheres e a experiência desses homens e mulheres de 2.000, 3.000 anos atrás? Em primeiro lugar, admitirmos um estranhamento em relação às instituições, ao modo como que nós concebemos a nossa ideia de república, a nossa ideia de cidade, né? Ou seja, a nossa ideia de política, mas, ao mesmo tempo, levarmos em consideração que esses termos eles só são possíveis na contemporaneidade, exercitá-los, entendê-los, estabelecer algum grau de inter-relação com eles a partir daquilo que lhes foi empregado, principalmente se a gente pensar no caso da Grécia Antiga, né? Acabei citando aqui, política, estados, cidade, ou seja, são concretudes ou conceitos que ou surgem ou emergem ou são francamente estimulados a partir da experiência grega, por exemplo, né? E a partir daí tentar propiciar, e aí me parece, eu termino a minha fala, propiciar uma seleção, um recorte de fontes, aquelas que, né,
por uma razão ou outra, em função do seu programa de estudo, você considera as mais adequadas, propiciar ao estudante um mergulho e uma reflexão a respeito, né, daquela experiência histórica, não do ponto de vista para que se retire dali elementos para atuação, para intervenção direta na realidade, mas de uma reflexão a respeito de uma estranheza, de uma experiência histórica que nos é totalmente distinta, mas e que esse mergulho, essa própria ação de se debruçar sobre algo que nos é totalmente estranho, possa, por sua vez, enriquecer o modo como se olha, como se relaciona com conhecimento, se relaciona com outras temáticas, não do ponto de vista da transposição instrumental, mas do ponto mesmo de enriquecimento da nossa experiência cultural, né? Eu acho que seguramente me distanciando das suas considerações, mas não me parece tão desproposital na medida em que, levado em consideração o caráter de difusão desse programa, acho que é importante dizer essas coisas. Não, obrigado, Rony. Eu acho que é exatamente isso mesmo que eu tinha em mente. Como um excelente pesquisador e professor, você captou aquilo que eu não fui capaz de enunciar com tamanha clareza. O Pix está chegando para você aí, guarda aí que foi agora. Eu só queria dizer que concordo com o que o Rony falou, claro, faz todo sentido, né? E só ressaltar essa observação ao final da sua fala, Rony, dessa experiência da estranheza, né? Há um texto do Vernano. Tudo bem que ele está falando da realidade europeia, francesa, ok? Mas ele diz que os gregos, no caso, são os antigos mais próximos, ou os estranhos mais próximos. Uma coisa é você ter como estranheza em relação, por exemplo, à cultura milenar chinesa. Isso é uma coisa. Mas é uma estranheza, é um distanciamento muito grande, que esbarra em questões antropológicas, linguísticas, de forma-mentes, de concepção de mundo. Ser perspassado pelo estranhamento numa cultura como essa exige uma aproximação já. Exige que, de algum modo, você se disponha, né, a se aproximar. Enquanto que os antigos, gregos e romanos, eles são aqueles estranhos que nos estão mais próximos, que favorecem o estranhamento sem serem absolutamente estanques, sem serem absolutamente, ou muito, ou demasiadamente, usando o termo do Thomas Kuhn, incomensuráveis. Eles são estranhos, são distantes, mas há ainda algum grau de comensurabilidade que facilita a própria experiência do estranhamento, o que é muito mais difícil em outras culturas. Sei lá, a cultura japonesa do período, sei lá, do ano 1000, é mais distante, né? Essa experiência do estranhamento ela é mais difícil de ser realizada. Deixa-me comentar, por favor, só rapidamente. Nós conversamos, acho que no primeiro semestre, certamente no primeiro semestre, a propósito da inserção na bibliografia dessa disciplina, de História da Educação 1, de um texto do Werner Jäger. E nós conversávamos ali a respeito do modo como que ele compreende a experiência grega como uma experiência... Ali há tanto uma disposição do Jäger que é genuinamente analítica, mas há uma disposição naquele contexto da década de 30, na virada, né, dos anos 20 e aí no início dos anos 30 na Alemanha, de colar, de associar a experiência alemã, a experiência germânica, a gente podia pensar até na europeia, né, no passado grego, né, na experiência grega, e ele começa, o texto inaugural do célebre, do livro dele mais famoso, mais célebre para os estudos educacionais, eu não diria só para a história da educação, para a filosofia da educação, porque é um trabalho até muito mais de filosofia, né, assim, maior medida até de filosofia da educação, a ideia, com um capítulo, né, com que ele tece considerações a respeito do legado e daquilo que a sociedade, naquele momento, né, da década de 30 na Europa, a sociedade era totalmente legatária, a sociedade europeia totalmente legatária dos fundamentos que foram erigidos na Grécia Antiga, e que esse diálogo era um diálogo muito mais presente do que se poderia, né, não do que se poderia supor, mas é um diálogo muito mais presente, inclusive com uma espécie de aviso, né, aos seus contemporâneos, de que, olha, há uma espécie de uma filiação que deve ser lembrada.
Eu quis sinalizar isso pelo seguinte, você tem total razão quando você menciona a propósito das escalas, dos gradientes de aproximação, porque hoje nós vivemos uma recusa, e uma recusa que não está apoiada numa disposição analítica, uma recusa deliberada, e eu não diria que é exclusiva dos nossos alunos, mas é de pares e de outros sujeitos, de uma recusa do nosso, se não exatamente do nosso patrimônio cultural europeu e também clássico, não, o greco-latino, porque isso é difícil de fazer, mas de uma atitude francamente de oposição a esse tipo de filiação, né? Ao ponto de tomar os conceitos, as ideias, as instituições que foram surgidas nas diferentes temporalidades dessas populações como algo extremamente nocivos e que são, eles, parte da explicação das mazelas que vivemos nos dias atuais, né? A gente tem conversado muito a respeito disso. E me parece que é um papel, não diria como missão, né? Talvez isso acabe se apresentando como missão e aí sejamos levados a colocar a armadura de cruzados, mas eu acho que é um papel e cabe a alguns dos sujeitos de conhecimento, professores, investigadores e tudo mais. Acho que nós de uma maneira geral, a estabelecer um diálogo e uma interlocução que separe o joio do trigo, né, Marcos? Que venha separar o joio do trigo e estabeleça, portanto, alguma mediação numa vertente, numa voracidade atual de recusa desse patrimônio cultural que advém via Europa desde da antiguidade, né? Então, foi importante você ter dito isso. Eu lembrei do Jäger. Claro que o Jäger ele foi já boa parte daquilo que ele vai pontuar, né, na Paideia tem sido revisto por uma bibliografia mais atual. Não se trata aqui de querer fossilizar, né, o estudo desses grandes analistas, né, da antiguidade aí da primeira metade do século, mas se trata também e aí se trata, eu acho que eu queria chamar a atenção também, porque se trata de observar haver um interesse também político, quiçá ideológico também, no momento em que o Jäger escreve a Paideia, de se pensar, portanto, numa comunidade europeia que venha de um legado comum. Claro que tem ali, é importante observar que há uma atitude, em alguma medida, de hierarquização das sociedades, né? Ou seja, ali há uma afirmação de uma certa diferença. Eu vou me abster de dizer de superioridade, porque precisaria de mais elementos para afirmar isso, mas há uma intencionalidade no Jäger, ali na Paideia, de estabelecer umas diferenças da Europa com relação a outras sociedades de outras partes do mundo, e talvez isso possa ter gerado hierarquizações, mas me parece que também era importante aquele procedimento, esse modo, naquele momento da década de 30, em que, quiçá, as aproximações que alguns vão ver do Jäger com a emergência do nacionalsocialismo, me parece que ele está ligado muito mais a uma certa tradição liberal na Alemanha. Eu estou aqui já mudando totalmente a tônica da nossa conversa, né? Para o qual eu nem me preparei suficientemente, mas era importante também, de maneira muito, muito modesta aqui, dizer que também era importante esse tipo de afirmação pelo Jäger naquele momento, né, de uma filiação a uma certa ideia de cultura que pudesse, e que também lidava com questões ligadas à humanidade, né, uma percepção do que é a humanidade, né, naquele momento de um acirramento dos nacionalismos e das oposições entre os diferentes estados, né, na década de 30, que nós estamos aqui a jusante da história, né? Nós sabemos agora que esse acirramento dos nacionalismos levou aos horrores da Segunda Guerra. É interessante você falar do Werner Jäger, porque nós estamos lendo nesse semestre justamente o primeiro capítulo da obra, né? Lugar dos Gregos na História da Educação, e lendo dessa maneira, da maneira como um autor deve ser lido se você quiser respeitá-lo, né?
você deve compreendê-lo, não de antemão, seja condená-lo, seja incensá-lo. Você deve compreendê-lo. A obra do Jäger, claramente, é uma obra de interpretação, é uma maneira de compreender o mundo antigo, e, no caso, o pensamento grego, e que teve um papel, assim, ainda tem, né, papel muito importante, o que não significa, ao mesmo tempo, que, ao reconhecer essa relevância da obra, nós tenhamos de considerá-la imune a qualquer tipo de crítica. Eu acho que isso é muito infantil, né? Estávamos até conversando no grupo, se levássemos a ferro e fogo a ideia de que autores antigos precisam ser superados em favor de compreensões ou de comentadores contemporâneos ou modernos, isso implicaria o fim da leitura de obras implicaria, por exemplo, em não ler mais, sei lá, Aristóteles, que é um comentador também, né? Ou seja, Aristóteles tem muito de comentador. A relação entre o comentador e o autor é uma relação muito, muito complicada, muito diáfana. Eu acho que dependendo do caso, isso nem se coloca, mas é bastante perigoso, né? A leitura que nós fazemos pode ou não ser relevante a partir do modo como ela é realizada, tendo em vista a compreensão e não aquilo que vocês estavam conversando antes, né? Se eu busco a compreensão mais do que a instrumentalização, eu sei também que as fronteiras entre essas duas ações, elas também são complicadas, vamos entrar nessa discussão, mas se a minha intenção é antes compreender mais do que instrumentalizar, compreender mais do que utilizar os argumentos desse ou daquele autor para uma ideia que eu carrego comigo e que por vezes nem está tão claramente apresentada ao meu próprio intelecto, né? Uma intenção que aparece, que se manifesta, e por vezes outros percebem mais do que eu. Se eu não tenho esse cuidado, aí é bastante... Já é arriscado se você tem o cuidado. Se você não tem esse cuidado, então a chance para as coisas darem errado é muito, muito grande. Né? Hoje mesmo, ao retomar o texto, e aí na construção do argumento, eu trago aqueles historiadores com os quais o Detienne estabelece um diálogo aí do ponto de vista de, inclusive, a matizar o lugar da comparação na história no início do século XX. E o Detienne menciona, eu trago isso no meu capítulo, a constituição de um domínio da história comparada, a partir de duas vertentes. Uma do Marc Bloch, que está ligada ao propósito do Bloch de criar um amplo programa, um projeto grande de uma história comparada das sociedades europeias, que ele vai lançar no Congresso das Ciências Históricas, realizado na cidade de Oslo, em 1928, e quase contemporaneamente, quase no mesmo período, né, acho que 29, se não me engano, o início da década de 30, o Arnold Toynbee, que é um historiador inglês, lança uma proposta de história geral das civilizações, já com um propósito de tomar, ou seja, os dois projetos eles têm em vista uma alternativa, né? A criação de uma alternativa aos marcos de uma história do Estado-nação, que era a tônica pela qual a história se fez desde pelo menos o começo do século XIX. A gente pode talvez pensar até no fim do século XVIII, mas para ficar em um terreno mais seguro aqui, desde pelo menos o início do século XIX, que é o período da constituição de boa parte dos estados modernos, atuais, em que uma história nacional, daqueles elementos que, portanto, definiriam quais seriam os limites do nacional, essa história foi francamente estimulada em diversos países ao longo do século XIX. Então, ali naquele final da década de 20, nós nos deparamos aí com dois projetos que se procuravam distanciar dessa tônica. Então, o projeto do Marc Bloch, que, para além dos aspectos inerentes ao próprio campo da história, que pudéssemos dizer os aspectos metodológicos, de um lado epistemológicos, mas também metodológicos, porque ele vai propor uma nova forma de elaboração da investigação histórica, e além desses aspectos que eu diria mais técnicos, né, existia um propósito também político, na medida em que esses nacionalismos acirrados, como eu havia mencionado agora há pouco, eles traziam problemas
não apenas de ordem macro, né, ou seja, das guerras, dos conflitos, mas traziam problemas, inclusive, para a própria organização do campo da história, né, do campo historiográfico, naquela Europa do fim dos anos 20 e dos anos 30. Então, havia ali uma finalidade política, ou seja, olha, vamos fazer uma história comparada das sociedades europeias, com o interesse de observar aquilo que nos é comum, aquilo que nos é diferente, mas que isso pudesse resultar numa aproximação dessa coletividade. Ou seja, nos deparamos mais uma vez aí com um projeto, com interesse de se fortalecer aquilo que era genuinamente europeu, aquilo que era próprio da Europa, né? E que, para determinados limites, são, claro, limites etnocêntricos, mas que, ao fim e ao cabo, representava um olhar mais universal e menos radicado nos elementos, portanto, que poderiam afastar, as particularidades que pudessem afastar, né, os diferentes povos da Europa. Bom, e o projeto do Arnold Toynbee, ele se revestia, né, de um caráter eminentemente cultural, porque ele buscava, ao trazer o tema civilização, buscar uma reflexão a respeito do que, em primeiro lugar, de uma aproximação da história com a cultura, né? Ou seja, observar a história, o passado, por intermédio da cultura, e não embora a Constituição política dos estados, administrativa dos estados, a história, a própria história da estratificação social das sociedades, ela tem, assim, um substrato cultural, é óbvio que tem, mas ele buscava favorecer um olhar cultural para a experiência humana que suplantasse, extrapolasse os limites da história nacional. Portanto, naquele momento, né, existem dois projetos, e o Detienne vai buscar uma contraposição. Em primeiro lugar, me parece que há uma contraposição, principalmente ao Bloch, porque é com o Bloch que vai se fortalecer, principalmente por conta do sucesso e da força da sua escola dos Annales, que, na verdade, né, não se trata efetivamente de escola, mas de uma vertente historiográfica que ganha muita força, né, na França e em outros países a partir de 29, e que ali o Bloch trata de conformar uma espécie de modo como que se escreve a história, né? Principalmente com a publicação depois, na década de 40, da Arte ou Ofício do Historiador, publicado enquanto ele era prisioneiro de guerra, né, da França de Vichy. Ele vai morrer na prisão, né, em 1944. É uma obra, inclusive, incompleta. Então, mais em relação ao Bloch, o Detienne ele propõe um diálogo ali, uma interlocução do ponto de vista de se alterar, não diria de se alterar, mas de se flexibilizar o modo como que o próprio processo de investigação histórica é feito. Você citou, eu gostei muito de quando você traz um elemento que não havia aparecido na minha fala, ou seja, por exemplo, os elementos de base oral das sociedades antigas, que são uma fonte importante, que são uma dimensão importante quando você vai se debruça e vai produzir uma intelecção a respeito de determinada experiência histórica, ou seja, levar em consideração que a transmissão ela é eminentemente oral e fugir, ou pelo menos não se deixar aprisionar de todo pelas amarras da palavra escrita, ou do vestígio escrito, é algo que tem que ser levado em consideração, e parece que o Detienne chama atenção para a fuga de algumas das amarras que eram próprias de um certo modus tradicional de como se definia o ofício do historiador. E no que diz respeito ao Toynbee, me parece até um projeto muito alvissareiro para os dias atuais, em que dá para a gente pensar o Toynbee, Marcos, à luz do debate que vai se iniciar pós-89, com o fim, né, da polarização entre as duas grandes superpotências, e o Samuel Huntington, né, que, claro, tem todas as críticas ao Choque das Civilizações, que é aquele livro que ele vai publicar em 92, um livro financiado ou seja, está ligado ali a interesses políticos
né, do Departamento de Estado norte-americano, que vai propor ali, tem vários erros metodológicos, né? Ele já foi malhado, muito malhado posteriormente, o Said, inclusive, vai malhar muito esse livro. Não apenas o Said, mas me ocorre agora as críticas que o Said vai fazer ao Huntington. Mas ali o que o Huntington pontua, que eu quero registrar aqui, seria um novo modo de olhar ou seja, ele propõe uma outra filosofia da história, né? E aí isso desloca, então, portanto, o olhar para os choques culturais, né? E não eminentemente para os choques de base política ou essencialmente econômica, né? Então, propõe olhar para a história, para uma história da história, ele propõe uma teoria da história baseada, portanto, nas diferenças culturais, aí propondo uma estratificação da existência de determinadas civilizações, 8, né, me parece que ele sugere. E o Arnold Toynbee me parece muito alvissareiro, não muito alvissareiro, é um trabalho da década de 30, mas que talvez tenha uma validade para o historiador da atualidade em recuperar o Toynbee, não para repisar o que o Toynbee fez, né, e não para reproduzir aquilo que ele vai escrever a respeito de quais são os conceitos de civilização, inclusive com os quais ele trabalha, mas principalmente um aspecto do Toynbee, que é tentar produzir um olhar sobre a história da experiência humana baseado no entendimento e baseado nas trocas culturais que são realizadas por diferentes povos, tentando não gerar uma pasteurização a respeito das diferenças das experiências históricas das diferentes culturas ou das diferentes civilizações. Também não vou entrar aqui agora no mérito da definição de civilização, que ela é particular a cada um desses autores. Mas me parece, o Toynbee, com quanto ele vai ser associado várias vezes a Hannah Arendt vai fazer isso, né? Vai classificar o Toynbee como um representante do pensamento conservador inglês daquele período, né? Que é durante e pós-guerra, né? Década de 30, década de 60, mais ou menos, mas é se valer pelo menos dessa proposta de uma história das civilizações em que avisados do perigo dos etnocentrismos, mas uma proposta de se pensar a história do ponto de vista mais amplo, né? Tem aí as propostas de história global, história mundial, né? Diferentes escalas, né? Mas pensar a questão da cultura e da civilização a partir da experiência humana e observando, inclusive, aquilo que há de semelhante. Eu não vou aqui me aprofundar, até porque eu teria que recuperar esse autor, mas quem propõe uma história multicultural em que aquilo que começou, aquilo que foi o fundamento do começo da nossa conversa, que são as diferenças no tempo e as diferenças da contiguidade espacial, né? Que propõe uma intelecção a respeito da história humana, tentando observar aquilo que nos é comum, aquilo que pode ser extraído enquanto elementos comuns às experiências em diferentes momentos da história humana, que é o Husen, que agora não me ocorre qual exatamente o livro dele, Jörn Husen, um historiador alemão, em que ele vai usar de um exemplo da sociedade chinesa e vai estudar. Agora, exatamente não me ocorre qual elemento que ele retira. Mas ele vai estudar, e acho que é o século VIII, século IX da história chinesa, determinada ideia de universal, do que era universal para a população chinesa, e que ele vai pensar a partir daquele conceito de universal para outras culturas. Então, me parece que essas experiências que menos dividem, menos segmentam, né, e que menos reafirmam as nossas impossibilidades de acordo, impossibilidades de convivência, né, elas encontram aí algumas alternativas, por exemplo, no próprio Detienne vai fazer. Existe um elemento ali no Toynbee, na História Geral das Civilizações, por mais que isso seja totalmente démodé, né? Se pensar numa história não é uma história geral das civilizações, né? Ele vai propor uma história das civilizações diferente daquela que o Creuset está fazendo lá na França. Mas essa aposta nas nossas eventuais aproximações. Muito poliana, né? E ficou quase um autoajuda agora nessa parte final. Não, é isso.
É que nós vivemos num tempo da fragmentação, né? Cada vez mais, a fragmentação e tudo aquilo que parece pretender uma visão de conjunto, parece pretender uma narrativa que englobe aspectos variados da realidade, uma narrativa mais ampla. Há muita dificuldade de sustentá-la, de estruturá-la nesses tempos nossos em que o modelo, quase que o dispositivo de compreensão que considera, antes de tudo, a fragmentação das experiências. E com isso não faço nenhum juízo negativo. Eu acho que é um espírito do tempo. Estamos ocupados com isso, com o fragmento, com a descontinuidade, mais do que com a continuidade. Então, essa sensação, né? Quando nós fazemos menção ou quando nós apontamos para algum tipo de expectativa globalizante, é quase como você usou o termo demodê. O demodê já é um termo demodê, né? Você está usando um termo demodê para falar demodê. Mas quando nós utilizamos expressamos essa expectativa, né, de um discurso que englobe, que dê conta de aspectos, digamos, mais amplos da realidade, da experiência humana, há sempre uma dificuldade que nos é lembrada, seja uma dificuldade metodológica, seja uma dificuldade da própria ideia, da própria pretensão. Boa noite aos colegas, eu sou Cassino Tirapani e sou membro do Paideuma, né? E também historiador. Eu fiquei tentando pensar em vários exemplos durante a sua fala, né, professor? Me veio a ideia de Japão feudal, que eu acho que é uma coisa que se usa muito, uma aproximação que a gente tem da nossa referência para falar sobre uma outra experiência, ou então, muitas vezes, o termo indígena, que é usado sobre outros povos, né, que às vezes também é meio problemático também, né? E é muito interessante porque a comparação ela é um componente elementar da cognição, né? Não dá para você entender sem comparar, não dá para você entender o mundo a partir de uma abstração sem algo que seja análogo, sem uma analogia, né? Então, eu acho que faz sentido. Não tem como a nossa primeira aproximação sempre a gente vai olhar para, sei lá, a gente vai olhar para a Índia e vai falar, bom, isso aqui são como os espartanos, aqueles são como os atenienses, sabe? Isso fizeram, por exemplo, com os maias, os astecas, os historiadores fizeram isso, né? Claro que depois a gente pode rever isso de forma como uma forma problemática, mas acho que sem a demonização, né, disso. Mas o que eu gostaria de comentar é que eu tenho visto que a comparação tem se tornado uma espécie de interdito no debate público, né? Então, por exemplo, quando você tem fenômenos que talvez estejam correlacionados ou não, como, por exemplo, vamos falar do mundano, né? Tivemos aí Trump, tivemos aí Bolsonaro, e o pessoal vai fazer ligações com períodos do passado, onde houve, né, ascensão de modelos autoritários, e aí as pessoas vêm com um interdito do tipo assim, você está comparando isso? Você não pode comparar, são coisas incomparáveis, né? E aí me parece que é um uso muito, um uso um pouco negativo de interditar o debate quando você está encontrando elementos paralelos, né? Então, não sei se você quiser entrar nesse vespeiro e comentar alguma coisinha a respeito disso. Cassiano, você tocou num ponto muito importante, porque tomando o interdito, essa ideia do interdito, que ao afirmar que o objeto A não pode ser comparado ao objeto B, é claro que em toda comparação, como você disse, ela está ligada a um processo cognitivo basal, natural. Né? A nossa relação com o conhecimento, a aquisição de um conhecimento, ela passa em grande medida pelo uso de uma estratégia de comparação. Mas ao mencionar essa interdição, ou seja, tem um julgamento de valor aí. Ou seja, se estabelece, portanto, um primado, determinada qualidade ao objeto A, e a possibilidade sequer de uma análise com o B, ela revela desde já, mas eu acho que ela revela assim, muitas vezes eu acho que tem coisas que não dá para comparar mesmo, né? Que elas nem atravessam a alfândega, né? A alfândega da comparação. Mas
tentando me ater mais à dimensão epistemológica da coisa, acho que você tem razão, porque, e pensando especificamente na comparação, o modo como... Eu acho que, em primeiro lugar, a gente faz comparação a todo momento, os meios de comunicação fazem a todo momento, e na formação das nossas consciências políticas atuais, a comparação ela é fundamental. Mas quando você traz à tona, né, o modo como que nos julgamentos de valor a comparação vai aparecer, ela pode funcionar, em alguma medida, também como um artifício para se recusar à adoção de uma postura verdadeiramente analítica. Olha, peraí, então, por que não pode ser comparado? Eu acho que isso fala mais, Cassiano, acho que fala menos da comparação, do que mais do modo como que se lida. É claro que é sempre difícil eu generalizar a coisa aqui, mas como se lida com os humores políticos atuais. A minha própria fala já está sendo generalizante aqui, porque, claro, eu posso estar recaindo aqui num senso comum do mais raso, mas me parece que fala mais porque a própria impossibilidade de comparação ela é utilizada como um recurso mais fácil, um recurso menos oneroso para se proceder, de fato, a uma avaliação mais criteriosa daqueles elementos que se circunscrevem ao objeto A ou ao objeto B, ou aquilo que se liga, se associa ao objeto A ao objeto B. Quando você usou os exemplos, né? Poderíamos comparar o reacionarismo, né? Ou seja, quais são os traços que caracterizam a ultradireita estadunidense com a brasileira. E aí, alguém pode... Isso é comum, mas o radicalismo da ultradireita em tal lugar é a mesma coisa do radicalismo da ultraesquerda de outro. Eu acho que a comparação ela é ótima, inclusive, para que se proceda a uma análise criteriosa em que esses sujeitos não sejam tomados a priori como água e vinho, mas que, na medida em que diferentes grupos políticos eles conformam, integram e estão sujeitos à própria constituição da política, da ideologia da atualidade, ou seja, o espírito do tempo, né, o Geist do tempo, sujeitos de diferentes colorações políticas podem sim partilhar determinados instrumentos, determinadas concepções políticas e que vão empregar a partir do seu interesse, vão dar um sentido diverso. E aí que me parece a comparação poderia ser sim, um instrumento, não exclusivamente para os acadêmicos, talvez pudesse ser inclusive, né, para os sujeitos da comunicação, daquilo que a gente chama de mídia, né, para que a comparação seria aí uma possibilidade de você refinar o modo como que nós aquilatamos esse objeto A ao objeto B. Né? Então, me parece que fala muito mais do momento atual, de se usar a expressão, a palavra comparação, incomparável, não dá para comparar, não dá para... como uma atitude um pouco preguiçosa, uma atitude que lhe poupa serviço de efetivamente se dedicar, se debruçar mais à análise. Né? Agora, eu acho que a gente deve sim se reservar ainda um naco de radicalismo ao determinar que certas coisas são mesmo incomparáveis e eu não quero nem me dar o trabalho de pensá-las lado a lado. O Rony usou o termo preguiça, né? Por preguiça. Sim, mas também pode haver uma agenda mais ou menos oculta. Quando eu digo incomparável, de algum modo, como o Cassiano apontou, meio que eu torno o discurso interditado, a conversa interditada. Se é incomparável. E aí, se eu puder acrescentar, nós pensamos por analogia. Como o Cassiano apontou, a analogia é um elemento primário do modo como a nossa cabeça funciona. Comparação é, dizer tudo, uma analogia que nós constituímos, nós fazemos. Né? É bastante difícil, para não dizer que é impossível deixar de comparar coisas, que de outro modo é medir coisas. Só que, como falávamos no começo da nossa conversa, quando nós medimos uma coisa, preciso de um termo de comparação. A incomensurabilidade entre dois eventos ou duas experiências, ela impediria essa comparação. E nós devemos perceber quando este é o caso, quando for o caso. Mas quando eu considero comparar,
no caso estamos falando da história, ou da educação comparada, ou da história comparada, notem, não sei o que vocês acham, mas quando eu digo educação comparada, eu coloco dentro do mesmo continente pelo menos 2 conteúdos que podem ser, então, ponderados. Haveria uma razão, haveria uma proporção entre esses 2 eventos, narrativas, o que seja. Quando não é possível isso, diria, então, que não há analogia ou não há comparação possível. E a questão da diferença ou da impossibilidade de identidade entre experiências, de novo, que o Cassiano falou, houve experiências autoritárias na história, mas eu não posso compará-las. Eu considero que basta que nós atentemos ao fato de que, se existisse a situação de 2 experiências, 2 eventos absolutamente iguais, eles seriam o mesmo evento. O fato de algo ter acontecido há 10, 20, 30, 50 anos e de distância em relação àquilo que experimentamos já o constitui como diferente. O que eu quero dizer é o seguinte, é óbvio que é diferente. Ou seja, logicamente falando, se eles fossem idênticos, seriam a mesma coisa. Estou pensando um pouco no Leibniz aqui. Por isso que não há semelhança absoluta, porque a semelhança absoluta seria identidade, mas não há identidade. Há, obviamente, a distância. E aí eu volto àquela colocação que deu início à nossa conversa. Saber perceber essa condição de análogo, mas de diferente. Constitui a nossa experiência ao nos debruçarmos sobre a história, ou sobre dentro da história, sobre qualquer tema, sobre qualquer aspecto da história que nós estivermos estudando ou pesquisando. Então, gostaríamos de agradecer muito a presença do nosso colega, professor Rony Kleber Dias de Menezes, professor de História da Educação na Faculdade de Educação da USP. Agradecer muito também a presença de todos os integrantes do grupo que estão aqui conosco, o Bruno Drummond, o Armando Silva Lima, a Bárbara Freitas, o Edson Afonso, a Karina Oliveira, o Cassiano Tirapani, a Renata também, que está lá no Canadá, está acompanhando o nosso evento. Queria agradecer muito a presença de todo mundo, agradecer muito, Rony, a sua presença, esperamos poder contar com a sua participação em novas edições aqui, em novos episódios, falando de outros temas, sempre muito bom ouvi-lo falar. Muito obrigado. Não sei se você quer dizer alguma coisa ao final aqui. Quero, sim, reforçar os agradecimentos pelo convite, né? Se tratando do primeiro programa, também é uma deferência que muito me lisonjeia, e desejar longa vida, né? Longa e pródiga vida ao programa que agora se inicia. Posso ouvir, né, muitos, e certamente estou à disposição para participar em outra oportunidade quando me convidarem, né? Um abraço a todos. Muito obrigado. Ficamos por aqui, então. Até a próxima.